Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo aí internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está me vendo, eu não sei aonde que você está ouvindo essa voz, mas como eu sempre começo dizendo essas palavras a você aí, seja você Pedro, Tiago, João, Joaquina, Natália, Major, Luciano, Tiago, os nomes que estão vindo aqui na minha cabeça. Lembre sempre disso. Lembre sempre disso. Provérbios capítulo 23, verso 7. Assim como eu penso, assim como eu me imagino, assim será o meu dia. Assim terminará o meu dia. Como eu sempre menciono a você aí. É sempre bom acontecer algo nas nossas vidas. É sempre ótimo, sabe? Acontecer alguma coisa. No final do dia, no meio do dia, independente do dia. Mas se isso não acontecer, você é responsável, sabe? Para manter a sua estabilidade independente das circunstâncias, sabe? Então, focaliza nisso aí. E a nossa mensagem justamente é sobre isso. O impasse da sensação do desejo e a consumação do desejo. Em outras palavras, é entre teoria e prática, entre sentimentos e pensamentos e realização. Acho que eu falei a palavra certa. Então, você sabe que quando eu venho aqui, eu compartilho tudo, seja aquilo que é grátis ou pago, sabe? Os meus livros, quando eu faço algo grátis lá dos meus livros, você sabe que lá eu não medo esforço, sabe? Lá tem tudo o que você precisa. Então eu entrego tudo, tanto nos grátis quanto nos pagos, sabe? Porque o meu intuito realmente é levar estabilidade além da ótica humana para você, gerar uma estrutura para você, independente das circunstâncias, que você possa construir essa estrutura. Não a do Raimundo, não a de Apóstolo Paulo, não do JB Carvalho, não de Fábio Farage, sabe? Não desses homens top das galácticas ou de mulheres top das galácticas, mas que você possa construir a sua própria estrutura, segundo os princípios da Bíblia, sabe? Segundo os valores da Bíblia, que muitas vezes não é tão fácil colocar em prática, mas é necessário e levarão a você a um nível muito extraordinário. E levará você a estar por cima do resultado e não o resultado, sabe, por cima de você. Levará você não correr atrás do resultado, mas o resultado correr atrás de você, entre outros aspectos que eu poderia abordar quando você tem a base e a estrutura forjada pelo Espírito Santo, forjada pela exortação de Deus. Então, você que está me ouvindo aí, internacionalmente, seja você de mais idade, é algo que eu quero compartilhar com vocês. Já até postei nas minhas redes sociais falando sobre isso, que há uma grande diferença entre sensação e realização. Há uma grande diferença, mas os dois caminham no mesmo caminho e os dois podem ter a mesma frequência, a mesma constância e a mesma rapidez de se acabar em questão de segundo, sabe? Tanto um quanto o outro podem gerar desânimo, tristeza, angústia, desconforto. Os dois podem gerar insatisfação, aquela intensa ou aquela demasiada, seja no natural, seja no espiritual, em qualquer área da sua vida,
Seja você casado, seja você solteiro, independente da sua crença religiosa, independente do que você acredita ou não, esses dois parâmetros entre a sensação e a realização podem trazer algo destrutivo ou algo construtivo. Isso tudo vai depender como você lida com eles, como você se comporta diante das situações. Por essa razão, você precisa entender aquilo que eu falei antes sobre volúvel, flash e o passivo. Se você não tiver o domínio, se você não distinguir esses três elementos aí, querendo ou não, por mais que você realize o seu objetivo, por mais que você realize o seu sonho, a sua meta, você muitas vezes não se sentirá realizado. E eu posso dar diversos exemplos, seja tanto da Bíblia quanto da sociedade que nós vivemos hoje. E um dos fatos que eu cito aqui diversas vezes é o caso sexual, sabe? Do filho de Davi, o rei Davi. Você percebe, quem lê a Bíblia e quem já viu essa história, Aminon, ele estava com desejo, sabe? Aquela sensação de possuir, de realizar, de concretizar, de ter um ato sexual com a sua meia-irmã, sabe? E essa sensação estava tão latente em sua vida que não dava para ele ver as coisas com clareza. Ele estava mergulhando. E quanto mais ele mergulhava nesse desejo, mais ele ficava sem clareza para tomar as decisões eficazes. E como eu disse antes, volúvel, flash e o passivo. Ele se deixou tanto se levar pelo sentimento que foi pegar conselho com pessoas que não agregavam valores. Ele foi pegar conselho com pessoas que apoiavam aquilo que ele queria. E a sua velocidade de consumir algo levou a ele à destruição. Você percebe isso? Além de ele ficar insatisfeito por aquilo que ele consumiu, levou à sua morte. É só você olhar a história da Bíblia lá dele, lá em 1 Samuel capítulo 13, se eu não me engano. Então eu posso citar outros exemplos para você dizer, olha, é só as pessoas distantes de Deus, é só as pessoas que não têm intimidade com Deus que acontece essas coisas, Raimundo, sabe? Que a pessoa entre um desejo e é só as pessoas, sabe, que são do mundo, as afastadas de Deus, os desviados, em outras que eu poderia dar adjetivo aqui. Mas engana você, entenda bem, engana você, eu aqui nesse belo dia de sol e nesse vento rachante aqui, engana você. Quando se trata de desejos, nenhuma pessoa está ileso. Quando se trata de, sabe, de vontade, de consciência, sabe, e a própria Bíblia diz isso. Nem o Raimundo, nem o Pedro, nem o Tiago, nem o Augusto, sabe, nem a Maria, nem a Larissa, ninguém está ileso. Como diz a Bíblia, sabe, em Tiago capítulo 1, verso 14 a 15, sabe? Aquilo que eu sou atraído, aquilo que eu sou engordado, sabe? Vai gerar vida ou morte, sabe? Então, você percebe-se isso, que
todas as pessoas, desde as pessoas íntimas com Deus, quanto as distantes. Que é um exemplo bem claro e bem nítido. É o próprio rei Davi. É o próprio rei Davi. Você percebe-se que eu cito diversos esse exemplo aqui, mostrando a você sobre isso. Quando Davi estava ali despreocupado. Davi estava ali despreocupado e ele avistou uma bela mulher tomando banho. E ali você percebe-se que quando seus olhos fuscaram, sabe? Além de ele gerar destruição para a sua vida, gerou destruição para terceiro. Sem contar que ele entristeceu o coração de Deus, desagradou o coração de Deus. Então eu posso citar diversos fatos, sabe? E você vai ver que tanto os homens e mulheres da Bíblia, como nos tempos atuais, sabe? Falo isso, posso colocar até os meus exemplos próprios aqui para você entender. Posso colocar até o meu exemplo. Estava eu lá em casa escrevendo, vou colocar o meu exemplo aqui. Estava eu lá, coisa tão simples, para você ver, ó. Estava eu escrevendo, como sempre, e eu estava naquela sensação de comer um salgado. E aquela sensação assim, caraca, tão gostosa, sabe? De comer um salgado, de uma coxinha, de um roladinho. Oh, eu vou comer uma coisa. E eu procurando umas moedas lá no meu quarto. E caraca, eu tenho que procurar umas moedas aqui no meu quarto para comprar esse salgado, sabe? Aí eu falei, não, vou comprar não, vou ficar aqui. Fiquei um bom tempo. Fiquei umas horas lá em casa e essa sensação tava lá, latejante, sabe? Tava ali. E eu escrevendo e a sensação de comer um salgado, sabe? Aí eu falei, eu falei assim, o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou ali comprar uns salgados, sabe? Eu vou consumar isso, sabe? Essa sensação não vai ficar somente na mente, só no sentimento, só nos pensamentos. Então, fui eu procurar umas moedas, achei as moedas e... Tá. Depois que eu estou caminhando ao caminho, chego lá, sento e peço, me dá um salgado, sabe? Me dá um salgado. Pra você ver, é uma coisa tão simples. Eu pego o salgado, como o salgado, e depois de comer ele, é óbvio, aquela sensação foi embora. Não fiquei satisfeito. Aí eu aprendi algo, Raimundo, aprendi algo na minha caminhada com Deus. Que tanto a sensação quanto a prática, ela só vai ter durabilidade de acordo com como eu alimentar. Sabe? Não, eu quero que você entenda isso. Se eu alimentasse a vontade de ficar lá em casa, não, vou comer agora não. Eu vou ficar só nessa vontade ali, ia ficar aquele desejo agradável. Só que quando eu fui para a prática e apenas por necessidade ali, só para comer por comer, sabe? Esse desejo se tornou superficial ali. Porque, querendo ou não, eu já tinha tomado café, sabe? Eu já estava alimentado. Mas esse desejo, como eu falei para vocês, volúvel, flash, eu passivo, era algo que entrou, sabe? Mas depois da prática, como eu disse, passou a vontade. Não fiquei satisfeito. Porque você já percebeu, quando você come uma comida e você fica satisfeito, sabe? Você fica feliz, você fica agradável. Aí
você vai para casa contente, mas não foi esse caso. Então eu estou contando algo bem simples para você entender que a maneira que você alimenta, sabe, esse desejo, seja ele no sentimento ou na prática, manterá essa constância. E eu posso citar vários exemplos aqui, tanto da minha vida, em qualquer área. Exercício físico, vida com Deus, promessa com Deus, sabe? Todos os aspectos, entende? Vou dar um exemplo para nós finalizar o vídeo aqui e para você entender. Existia um homem chamado Abraão, sabe? E Deus colocou nele uma promessa. Você percebe que Deus colocou uma promessa se você ler o livro lá. E Abraão só seguiu em frente naquilo que Deus prometeu para ele, porque ele conseguiu alimentar aquilo que foi prometido para ele. E depois que ele realizou, ainda se sentiu feliz. Diferente de outras pessoas, que quando elas realizam algo, elas não se sentem bem, não se sentem realizadas, sabe? Porque a necessidade, a curiosidade e o experimentar era superficial, não tinha um objetivo, não tinha uma meta, não tinha um propósito, digamos, consistente, entende? Não tinha o porquê e o para que isso acontecer, entende? Então esse é um dos grandes pontos focal, seja das coisas mais simplesinhas ou aquelas extraordinárias, sabe? Torno a frisar a você sobre isso. A maneira como você alimenta, seja o desejo, a sensação do desejo na mente ou na prática, determinará a constância, se é para algo destrutivo ou construtivo. Essa é a nossa grande mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!